seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício e explicar um pequeno detalhe de figuras proporcionais. Quando dois triângulos são proporcionais, um pequeno detalhezinho. Nesse caso é o seguinte, um triângulo retângulo ABC possui um ângulo de 40 graus e é semelhante ao triângulo XYZ. Determine os ângulos desse último. Quando nós falamos em triângulos semelhantes, para um triângulo ABC, imagine aqui um triângulo ABC e ele é semelhante a um triângulo XYZ, nós estamos nos referindo a duas condições. As medidas lineares do primeiro triângulo são proporcionais, elas formam uma proporção com as medidas lineares correspondentes do segundo triângulo. E os ângulos correspondentes são iguais. Então, se eu pego dois triângulos semelhantes, nós temos a seguinte situação. Imagina aí um triângulo, é um triângulo retângulo ABC, com um ângulo reto em A, não, A, B, C, possui um ângulo de 40 graus e semelhante ao triângulo XYZ. Então, imagina aqui um triângulo XYZ. Primeira coisa, as suas medidas correspondentes, elas são proporcionais. Então, se eu pegar a hipotenusa, imagina aqui a hipotenusa A do primeiro triângulo e a hipotenusa aqui, a hipotenusa X do segundo triângulo, a hipotenusa A do primeiro triângulo está para a hipotenusa X do segundo triângulo da mesma forma que, aí se eu pegar o cateto menor aqui, o cateto menor B do primeiro triângulo e o cateto menor Y do segundo triângulo. Então, nós temos uma proporção. A hipotenusa do primeiro está para a hipotenusa do segundo, assim como o cateto menor do primeiro está para o cateto menor do segundo. Isso aqui tem um valor, né? Isso aqui é igual a uma constante K de proporcionalidade. Essa constante K é um número que regula essa relação entre os lados, né? Por exemplo, se eu pegar aqui as medidas do segundo, são o dobro das medidas do primeiro. Então, se eu estiver aumentando, esse K é igual a 2. As medidas do segundo, do maior, são 2 vezes as medidas do primeiro, que é menor. Se o primeiro tem as medidas do primeiro são a metade das medidas do segundo, se eu estiver diminuindo, né? Se eu estiver diminuindo nesse sentido, a minha constante K é meio, porque as medidas do primeiro são a metade das medidas do segundo. Isso dependendo da proporção, pode ser 2, 3, qualquer número, né? Qualquer número que meça essa relação. E os ângulos são os mesmos, né? Os ângulos correspondentes são iguais. Se os ângulos correspondentes são iguais, aqui em X eu tenho um ângulo reto. O que o exercício fala? Que um triângulo retângulo ABC possui um ângulo de 40 graus. Imaginando aqui que o ângulo de 40 graus é o menor, então você tem um ângulo de 40 graus aqui. Então lá no triângulo XYZ, no vértice correspondente, você também tem um ângulo de 40 graus. Como a soma dos ângulos internos, né, soma 180 graus, aqui nós temos 90, com 40 é 130, para 180 faltam 50. Então esse ângulo aqui é 50 graus, ó, 90 com 90, 180. Como no nosso triângulo semelhante os ângulos são iguais, então esse ângulo aqui é 50 graus também. Então quais são os ângulos, né? Quais são os ângulos do triângulo XYZ, do último? Os ângulos são 90, 40 e 50 graus, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.